Então vamos lá, vamos começar então com um check-in. Eu já tinha conversado o check-in com o Jojo enquanto estava vindo, Thaís, e a gente estava aqui com esse clima inverno carioca, que é o melhor que a gente chega do inverno, e dá uma preguicinha. Eu falo que é como se o cérebro falasse para a gente assim, ó, vamos diminuir a quantidade de neurotransmissor e só dormir. Que tal? Então eu chego um pouco nesse clima talvez mais relaxada do que eu deveria para essa conversa, mas temos café. Como vocês chegam nesse clima inverno do Rio de Janeiro? Eu tô chegando do mesmo jeito também, porque ontem choveu ainda, né? Que pro carioca, né? Eu, como uma carioca honorária, né? Posso dizer que a gente sente Sim, muito, né? Chove, a gente fala, opa, nublado, esse dia vai fazer o que hoje? Não nublado, dá pra fazer nada. baixou de 20 graus e choveu, assim, suficiente para a gente ir Suficiente. pipoca, filme, livro, cama. Não estamos acostumados, entendeu? E estou Não. preocupada porque estou indo para São Paulo. Não tenho roupa, porque moro no Rio de Janeiro, né? No frio de São Paulo. Então, é isso, esse é o meu check-in. Hoje farei a mala. Me desejem sorte. Olha, eu Força, acho que amiga. eu sou uma carioca diferente de vocês, porque eu adoro frio, gente. Eu fico tão animada quando tá assim, me sinto melhor. Claro que dá uma preguicinha, mas eu confesso que eu fico mais feliz, sabe? De botar minha calça de moletom, uma meia, para poder trabalhar, Aproveitar me aquela sinto mais roupa, né, de confortável. inverno. É, eu gosto das roupinhas, eu gosto de botar casaco. Então, eu fico toda animada, assim, quando eu vejo que a temperatura vai realmente cair, porque normalmente não cai, né? Tipo, 24 graus, não dá nem para botar um casaco. Você tenta botar um casaco, daqui a pouco você tá suando. Ih, Mas não, assim, esses dias eu curto. Então, tô me sentindo bem. Um pouquinho sonolenta, né? Porque dá essa preguicinha, mas tô me sentindo bem, eu gosto. eu preciso da luz. Eu preciso da luz. Não tanto do calor, mas da luz eu preciso. Sim. Mas vamos lá. Neste clima, então, inverno Esse carioca, que clima vai de durar inverno, cara. pouco. A gente ainda vai ter uns Falando em três mudança dias de de inverno. tempo, né? Ah, Para puxar. falando em Falando em mudança mudança, de tempo. Olha, mudança. falando em mudança de tempo, estamos aqui para mais um café aconchegante, né? Quase um cenário de Bob Goods, para a gente poder falar sobre as dores da mudança. A gente fala bastante de mudança, volta e meia tem conteúdo da Nemesis ou nosso discutindo sobre questões ligadas à mudança e trazendo muito o olhar do comportamento humano, que é a nossa área de atuação. Mas hoje no café a gente quer falar especificamente sobre aonde pega, por que que dói essa mudança e o que a gente até começou falando no bastidor, será que tem um limite? Será que as pessoas estão ficando cansadas dessa mudança? Então, o que está acontecendo? O que a gente está vendo nesse cenário de mundo que a gente já entendeu que é dinâmico, variado, hiperconectado, intenso, mas a gente aguenta? O que que a gente está, né, sofrendo? E aí eu pensei que para a gente começar, vale muito a pena que a Thaís conte um pouco como foi o encontro dela, então recentemente, da data de gravação desse café, ela participou de um encontro que foi todo focado em gestão de mudança, moderou uma mesa lá, falando sobre o assunto. Então, Thaís, te convido para falar um pouquinho sobre como foi esse encontro, e o que que você acha que foi aí o que mais chamou a atenção, como é que a gente, como neurocientista, entra nessa discussão, e aí depois a gente desdobra falando um pouquinho mais. Bom, primeiro foi bem legal esse convite, né, de ir lá moderar foi um painel de debates, e foi o único painel que trouxe de forma mais específica a questão do comportamento para a gestão de mudança. Então, era um evento bem voltado para processos e cases, né, e tinham lá grandes empresas. Foi um evento organizado pela YouGlocal de altíssimo nível, então, assim, realmente os palestrantes, os cases das empresas, todos profissionais muito gabaritados, e a audiência também, né? Tinham mais de 300 pessoas lá, e aprendi, né, com eles que eles se chamam de changers, então são Sim. todas pessoas focadas ali em trabalhar a gestão de mudança dentro das empresas, a grande maioria ali era. E o que mais me chamou a atenção foi o quanto que, a gente até conversou um pouco sobre isso logo no meu retorno, né? O quanto que existe uma distância gigantesca, abissal, entre o conhecimento acadêmico e as práticas dentro das empresas. A gente sempre levantou essa bandeira. Lá, quando eu me apresentei, eu fiz questão de falar que a Nemesis é uma empresa pioneira, né, em levar a neurociência de verdade, de forma aplicada e de forma tangível para dentro das empresas. E o que é surpreendente é que, assim, gestão de mudança na neurociência é uma área de estudo, né? É uma área que tem muita informação. Se estuda muito como é que o cérebro muda, como é que constrói os hábitos, como é difícil mudar, tem os automatismos, então é todo um processo, né? Tem os vieses.
existe muita informação e pouquíssimo dessa informação é utilizado pelas empresas especializadas em gestão de mudança. Isso, para mim, foi um. A gente, em contato com os nossos clientes, a gente já sentia, né, que muita Sim. coisa que a gente trazia era muito inovador e a gente ficava meio assim, "Ué, como? Por quê?" Como ninguém sabe disso ainda, né? Porque são conceitos até antigos da Antigos. neurociência, mas existe um gap, né? E eu, na hora de me apresentar lá, falei, olha, eu espero que eu possa servir como eu, né? Eu e equipe Nemesis, possamos servir como uma ponte entre Uhum, esse uhum. conhecimento e os desafios que essas empresas passam, porque grande parte dos desafios são relacionados a pessoas e se tem muita ferramenta, muito processo, muito passo a passo, mas muitas vezes as ferramentas esbarram nas questões do comportamento, e aí fica um buraco, né? Por que que não está funcionando? Por que que aquele procedimento tão bem validado, estruturado, não está gerando os resultados que se precisa? Porque existe aquela camada mais profunda, né? Que a gente sempre fala. Então, para mim, foi muito interessante os aprendizados que eu tive lá, e foi gritante esse abismo, né, entre o comportamento, entre a ciência comportamental, entre a neurociência e o que já se faz. E acho que, e a gente conversou muito lá sobre isso, né, com várias pessoas, assim, acho que é uma potência, sabe? Unir Sim. realmente esses dois mundos. Acho que em diferentes É. áreas acadêmicas, né, a gente fica, a ciência, ela está na fronteira do conhecimento, né, no limite do que se sabe. Na verdade, quem está fazendo pesquisa acadêmica está construindo um conhecimento em cima do que ainda não existe, né, com base no que a gente sabe e criando hipóteses e questionando a realidade, e descobrindo visões, caminhos e possibilidades em cima disso. Então, que a ciência esteja muito à frente ou muito descolada da sociedade, eu acho que tudo bem, que é um pouco assim Normal, que né? é, mas que a área que se dedica a aplicar esse conhecimento, né, a divulgação científica, ela é pouca ainda, né? E ela é atrasada demais. Então a gente vê na mídia alguns hypes, alguém vê, descobre uma notícia, colocar a orelha num rato, né? Lembra botar a orelha uma vez nas costas de um rato? Sim. E aí todo mundo fala disso, o rato que Uau! ficou verde, dessas coisas, né, gente? A ovelha que foi clonada. Então isso aparece na mídia, mas o conhecimento consistente que se desenvolveu por décadas a respeito de uma coisa, ele não está chegando. E ele não chega por uma questão de linguagem. Então, se você pegar um artigo científico de qualquer área que você não seja especialista, é difícil pra caramba de digerir. Se você lê o artigo, você não sabe o que fazer com aquela informação. A gente brinca até, né? Se falar de neurotransmissor e região do cérebro, bacana, mas você não sabe o que fazer, né? E aí a gente tem esse gap, assim, e ele é gigantesco. E eu acho que é muito importante a gente poder ter grupos como a Nêmesis que atuam nessa fronteira para fazer essa ponte de maneira mais eficiente, mais rápida, mais ágil, porque muita coisa que a gente sabe transformaria a realidade das pessoas, literalmente, e não é algo nem novo, muitas vezes, como a Thaís falou, né? Não, Mas eu são, acredito que tem uma são outra. discussões de décadas, né? Pode É. falar, já. Eu acredito que tem uma outra questão também que envolve assim, a dificuldade de colocar o comportamento no processo, né? Porque a mudança ela vira um processo. O que que a gente vai fazer, para onde a gente Uhum. vai, qual é o passo a passo para a gente chegar lá, né? Vamos substituir o sistema, como é que vai integrar as pessoas, como é que muda o design. Mas quando a gente fala de mudar comportamento também, ele não é rápido, né? Não é tão rápido quanto você mudar um sistema. Você, né, tirar o Sim, sistema anterior e você colocar um não. sistema novo exige mudança, exatamente pelos pontos que a Thaís trouxe, né? Então, como é que você desconstrói hábitos e constrói novos hábitos? Como é que você muda, né, essas tarefas, né, esses processos automáticos que o seu cérebro já está acostumado a fazer e você Em grupo, constrói né, outros Juju? Não é nem o novos? seu, é grupo, que é Não, pior é ainda. todo mundo. Você precisa mudar É todo todo mundo. mundo. E às vezes, principalmente nas mudanças que a gente tem enfrentado hoje em dia, a gente não tem clareza exatamente de qual é o ponto de chegada, né? Então eu penso muito as inteligências artificiais. Então, elas surgem, várias empresas elas mudam para um modelo que eles inclusive estão chamando de AI first, né? Então agora inteligência Uhum. artificial no centro das operações, mas as pessoas ainda nem sabem muito bem o que é inteligência artificial, como usar a inteligência artificial, qual é o Uhum. produto que a gente tem com a inteligência artificial no final, né? Então, essa falta de clareza também, falta de entendimento de para onde está indo, também dificulta esse processo, né? Acelerar esse processo na base do comportamento humano. Então, é mais desafiador. Também diria que tem uma certa questão aí da dificuldade de inserir isso no planejamento já estruturado da gestão de mudança, porque vai ser mais desafiador você
mudar o comportamento das pessoas. Você precisa de um pouquinho mais de tempo, você precisa de estratégias que sejam mais eficientes, né? Mas você precisa entender que também é um caminho que talvez alguém comece a fazer bem, passou um mês, ela para de fazer e você tem que É voltar, menos você tem que controlado, né, reforçar, Juju? menos É mais controlado. difícil de controlar, né, de maneira geral. Sim. Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção também, né? Mas é que precisa ser feito. As pessoas estão ali, são elas que estão fazendo os processos acontecerem. No final das contas, não adianta mudar, né, o processo, o sistema, o que está acontecendo ali, se as pessoas não estão utilizando da melhor forma, né? Então, precisa ter tanto cuidado quanto, né? Eles Perfeito. usavam muito lá essa. Muitas pessoas usavam, né? Empresas não mudam, quem mudam são as pessoas, né? Esses Uhum. screamers. E muitas vezes nas palestras eles traziam: tô aqui apresentando tudo isso, mas você tem que lembrar que, né, as pessoas é que estão no centro, a gente precisa engajar as pessoas, se as pessoas não vierem com a gente não faz. Mas o que eu sentia é que além dessa fala, assim, tinha pouca profundidade no como engajar as pessoas, no o que Uhum, que move as pessoas, o que que as pessoas resistem. Uhum. Uhum. Então eu sinto que ainda há bastante espaço para a gente colocar de fato as pessoas nesse centro, né, em processos de mudança e entender profundamente como usar essas ferramentas, lembrando que são pessoas que estão ali, né? Lembrando que elas vão ter questões inconscientes, emocionais, vieses, e que não são tão simples de serem manejadas com ferramentas, né? As ferramentas, obviamente, são muito importantes, mas Uhum. existe toda essa outra parte que, se não tiver sendo vista, e como prioridade, eu diria, a ferramenta não funciona, né? E tanto que as pesquisas mostram isso, né? O grande problema acontece quando você sai do planejamento e começa a ação, né? Em um episódio mais antigo nosso do videocast, a gente falava disso, né? Quando você vai colocar em cena, a coisa degringola, não funciona, tem várias forças paralelas, e aí é esse inconsciente. Então, eu percebo muito no feedback que a Thaís trouxe do evento, que assim, a gente entendeu o que passa por pessoas, a gente entendeu que as pessoas têm que estar no centro, ou ao menos a gente replica esse discurso de uma maneira mais ou menos homogênea, mas a gente não sabe o que significa, né? Eu sempre lembro da gente falando da empatia. Todo mundo entendeu o que é empatia? Entendeu. Então me dá um exemplo. Silêncio na sala, né? uhum. Porque é da ordem daquilo que a gente não tem controle, não enxerga, não verbaliza. Então, fala de hábito. Fala por que que você não muda esse hábito. Não é, porque não é aquilo que vem para a fala, né? É aquilo que é automático, motor inconsciente. E aí aqui eu acho que a gente pode trazer um pouco os desafios. A gente também quis falar desse tema de novo, porque nós estamos em contato do ano passado para esse ano com alguns clientes, não é um, dois, não, gente, mas vários dos nossos Muitos. clientes passando por mudanças importantes, mudanças grandes, estruturantes, de reposicionamento. Às vezes, em meio aos nossos projetos, a gente estava conduzindo um projeto e algo importante acontece, ou não, algo vai acontecer e eles chamam a Nêmesis para antecipar, para ajudar, porque já estão com esse olhar mais sensível, já conhecem o nosso trabalho há mais tempo. A gente falou, poxa, está muito, né? Está muito, muito vivo isso, assim. E a gente vê o sofrimento aqui, gente, com algumas aspas, mas um certo sofrimento de quem decide, de quem é comunicado e de quem é atropelado pela mudança. E aí essas dores muito presentes fizeram a gente querer trazer esse assunto de novo. Então vamos falar agora de onde dói. E eu vou começar falando assim, eu tenho sempre essa sensação de que há uma expropriação da pessoa, né? Então assim, você tem ali como padrão comportamental antever, prever, né? Uma das grandes habilidades humanas e do nosso cérebro é poder prever o futuro. A gente está o tempo todo pensando o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, como é que vai acontecer. Inclusive, por isso a rotina é tão positiva, a rotina é tão reconfortante. E aí, de repente, vem uma ordem de cima, do além, que decide que agora a gente vai mudar tudo. E geralmente ela é de repente, não porque se decidiu de uma hora para outra, mas porque aquilo não é comunicado, aquilo tem um processo, tem uma delicadeza ali, uma sensibilidade no que está acontecendo. Então, de repente, um dia você chega para trabalhar e tudo mudou. Nesse momento, a pessoa perdeu o chão, né? Ela perde controle de toda a relação que ela tem com aquele trabalho, ela perde visão de futuro, ela perde noção de quem ela é, porque na relação com o trabalho, a identidade, isso é parte que você perde. Então, quando a gente fala que perde a autonomia é muito nevrálgico para a gente como motivação, é uma necessidade humana a ser preenchida.
E acho que a primeira dor que eu sinto quando eu recebo uma mensagem de um cliente que está passando por isso é essa sensação, essa talvez empatizando que assim, como assim, né? Mudou tudo, até por já ter vivido no passado isso, né? Na minha trajetória acadêmica, quando de repente também, não, essa linha de pesquisa não vai seguir. Eu falei, e agora? O que que eu faço da minha vida, né? Quem sou eu se eu não sou essa pessoa que vai estar aqui todos os dias fazendo isso? Então, isso é uma coisa que eu percebo que é bastante importante como impacto, inevitável, eu diria. Toda vez que mudar, você vai passar por isso, mas a gente não dá tanta importância. Acho que a gente não está vendo É. o peso dessa perda de controle. Não sei se vocês concordam. Então, vou passar aqui a palavra e vocês trazem que dores vocês estão vendo também. A gente devia estar olhando. E devia estar Sim. olhando para a necessidade de controle das pessoas nesse caminho, não para impedir a mudança, porque às vezes é inevitável, mas porque isso vai ser muito importante aqui. É para entender essas respostas que vêm a partir da perda da previsibilidade, né? Como você falou, o nosso cérebro ele trabalha fazendo previsibilidade. Ele fica Uhum. confortável se eu tiver previsibilidade do que vai acontecer logo a Exato. seguir. Se eu perco tudo isso, e aí vem o que a Thaís estava falando das respostas emocionais, né? Vão vir respostas de estresse. Então, as pessoas vão ficar mais estressadas, as pessoas vão Sim. ficar mais ansiosas, então elas vão ter medo do futuro. Eu não sei, eu não conheço. Antes, eu conseguia predizer qual era a probabilidade de algo Uhum. acontecer no futuro. Agora, eu não tenho mais essa capacidade, eu nem sei que futuro é esse direito, né? Eu não sei como é que vai ser. Então, vai gerar respostas de ansiedade. E isso também vai gerar os comportamentos que a gente depois encontra dentro das equipes, né? Quando a gente entra para poder ajudar aí nesse processo. A comunicação ela fica mais falha, as pessoas elas ficam menos colaborativas, elas acabam trazendo, né, ali respostas de medo no dia a dia mesmo, de como é que vai ser Uhum. o seu Uhum. trabalho. E isso vai esbarrando na performance, isso vai esbarrando no bem-estar dessa pessoa também. Então é muito comum ver nesses processos de mudança também, né? Essas respostas emocionais que estão acontecendo, mas que a gente não está trabalhando e nem olhando e nem considerando que elas vão Antecipando. acontecer. Isso. Isso. Então, é uma coisa muito importante a gente ter desse funcionamento do cérebro, né? Por que que mudar é tão difícil? Porque ele vai desencadear essa resposta automaticamente. Eu lembro, recentemente, estava dando uma aula de liderança e gestão de mudança, né? Eu lembro de uma pessoa falar assim: olha, mas eu lido bem com mudança. Eu não acho que eu tenho todas essas respostas. Eu falei assim: olha, é automático. Você pode lidar melhor porque você aprendeu a lidar com mudanças ao longo do tempo. Mas no momento que muda, no momento que você fala assim, gente, ó, acabou. Agora tudo que você conhecia não funciona mais. Vem um friozinho na barriga, talvez você fique estressado pensando como é que vai ser, e talvez você saia disso mais rápido, né? Você tem ferramentas que te ajudam a sair mais Isso. rápido, mas a maior parte das pessoas não tem, né? Então isso também é algo que a gente precisa considerar, né, quando a gente trabalha com esse cenário. Uhum. Eu acho que tem duas coisas que eu percebo que são grandes dores, né? Essa questão da imprevisibilidade da mudança, principalmente nas empresas que são maiores ou que estão passando por uma mudança muito estruturante, existe muitas vezes uma dificuldade da liderança, né? Vamos colocar aqui da área responsável por comunicar esses processos para as equipes e entender o timing da comunicação. Muitas vezes são assuntos sensíveis, né? São mudanças que precisam ser comunicadas com muito cuidado e às vezes há um atraso nessa comunicação, né? Na tentativa de fazer da melhor forma possível, evitando Sim. desesperos e comportamentos assim impulsivos. Às vezes há uma demora em se conversar, em se comunicar, em se acolher essas dores que vocês estão trazendo. E aí o que acontece é que as pessoas ficam no escuro. E quando isso acontece, elas começam a prever caminhos, elas Criar começam a narrativas. inventar narrativas. Então, isso é muito perigoso, né? Porque você Sim. vai ter grupos, cada um pensando o porquê que aquilo pode estar acontecendo. E essas crenças, né? Essas narrativas, muitas vezes inventadas e não fundamentadas, elas podem começar a virar rumores, elas podem começar a virar uma verdade. E isso vai gerando mais ansiedade, mais estresse e mais Uhum. crises, né, ali, conflitos e tudo mais. Então, acho que isso também a comunicação das mudanças é uma dor que eu vejo Grande. muito clara, assim, né? É muito difícil acertar essa fórmula, porque são diferentes grupos dentro da empresa, diferentes equipes, e você precisa pensar numa estratégia diferente para cada um. E uma outra coisa mais fisiológica mesmo
é que a mudança geralmente gera aquele fenômeno que a gente conhece como dissonância cognitiva, né? Eu estava acostumada a viver de um jeito, a ver as coisas de uma forma, a entender os processos de uma determinada maneira, e agora eu preciso mudar esse pensamento. Então, isso se conecta com a comunicação, porque quando não está claro para mim por que que eu estou mudando, qual o benefício, por que que isso realmente é importante, eu fico com dois pensamentos conflituosos na minha mente, né? Então, Uhum. um é que eu fazia de um jeito que eu achava que era o certo, que era bom, que funcionava, e agora eu tenho que querer um segundo que não necessariamente eu estou convencido do porquê, né? Então, Normalmente não isso tá, né? já Normalmente, até porque isso normalmente não não é um está. debate, é. E aí a pessoa fica num conflito, literalmente, né? Numa guerra de caminhos ali na mente dela, no cérebro dela. E isso gera muito estresse, gera muita resistência, porque não é um processo consciente, não é um processo decisório, né? A dissonância ela acontece automaticamente. E o que que vem como resultado disso? A pessoa ela começa a tentar dar explicações para esse desconforto que ela está sentindo e que ela não sabe nomear direito. Então ela começa a dizer que o sistema novo não funciona, que não é bom, Isso. que está muito difícil, começa a implicar com a pessoa que está trazendo, né, as mudanças, então a pessoa não está sendo legal, não está falando direito. E aí entra o que a Joana falou da baixa colaboração, né? Por quê? Porque no fundo, as pessoas estão com um bolo, né, com um desconforto ali dentro do peito, Sim. mais especificamente da mente, essa confusão que gera isso que eu não sei nomear. E aí eu começo a tentar achar culpados, né? Eu começo a tentar achar Uhum. motivos Uhum. racionais para não estar querendo engajar naquele processo. Então, eu acho que isso também é uma dor bem evidente, assim, né? Que a gente percebe e não é tão simples de mapear, né? Porque não é o que a pessoa está dizendo. A gente tem que olhar através disso para entender o que que realmente está sendo um obstáculo, né? Geralmente não é, até porque, de novo, é da ordem do inconsciente. Então, a pessoa ela tem uma emoção, essa emoção ela é desconfortável, ela é derivada de uma necessidade de defesa, então é disso que a gente está falando, né? Na hora que você coloca essa pessoa numa situação de insegurança, ela sente necessidade de se proteger, de se defender. Esse sistema defensivo vai trazer todo esse repertório de emoções que a gente coloca aqui, entre aspas, como negativas. E se eu estou me sentindo tão mal, eu tenho que explicar isso de alguma forma. Então, eu vou lá e construo uma história de que a liderança é gananciosa, de que as pessoas só pensam em si, de que alguém é amigo de alguém e mandou fazer porque é melhor. Então, aí a gente vai justificar racionalmente aquilo que a gente sente emocionalmente. E aí é sempre bom pontuar, né? O seu sistema de defesa é para garantir que você fique vivo na floresta, né? Então, assim, ele não vai favorecer colaboração, não vai favorecer adaptação, não vai favorecer abertura ao diálogo, pelo contrário, ele fecha, ele limita, ele cria resistência, a gente fala muito disso na liderança também, né? Você tem a sensação de que você está arrastando as pessoas, fazendo uma força enorme para elas virem com você. Sim, porque elas estão querendo ir contra você, né? Muito tempo. Ou não ir, ou fazendo força contrária. Então, é uma questão literalmente de força, só que essa força ela é invisível, ela é emocional, né? E essa Esse insegurança acaba cenário é muito impactando, né, custoso. também. Pode falar, Né? Ju. A insegurança do meu lugar agora, né? Porque como eu já não tenho mais predição de como é que é, eu tava segura aqui, né? Exatamente. Agora a gente mudou, agora eu não sei mais como é que vai ser. Será que eu realmente estou segura ainda, né? Você falou, né? Sobrevivência na Uhum. floresta. Floresta pra gente hoje é o mercado de trabalho, por É o exemplo, né? mercado de Então, trabalho. vai mudar, o que que vai acontecer com a minha posição? Será que eu vou virar obsoleto, né? Será que eu não vou me manter aqui porque vão achar melhor outra pessoa para fazer o que eu estava fazendo antes ou para fazer essa nova coisa que eu não conheço? Isso. Começa a competir Então, todo mundo também, entre si, né? Um pouco cada um por si, Deus exatamente, por todos, como diz, né? exatamente. É isso, eu tenho que guardar o meu lugar, né? Então, eu acho importante isso também, Ju, que você está falando, porque a gente, quando fala da relação com o trabalho, a relação com o trabalho hoje talvez seja uma das coisas mais próximas que a gente tem do cotidiano, do que é ordinário, relacionado à sobrevivência. É Uhum, o acesso a um trabalho e o dinheiro que vem, os benefícios que vem disso, que me permite ter a motivação básica, que é a moradia, exato. que é a saúde, que é a alimentação, né? Que é prover para minha família. Então, a gente literalmente depende disso, tanto que você tem relatos de pessoas que desenvolvem respostas traumáticas em situações de trabalho paralelo com as situações de risco de vida, assim. Eu lembro de acompanhar Uhum, casos assim quando a gente ficou
junto do Instituto de Psiquiatria, eu e Thaís, né? Lá na época do doutorado ainda. E isso era uma coisa que era discutida, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade aqui. E aí pensa isso tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, quando o cliente liga e fala, precisamos conversar, teve uma mudança, o coração já dá, né? Fala assim, já, o meu coração já até lentifica, já muda o ritmo dele, porque eu falo, ai meu Deus, e essas pessoas, né? Então a gente sabe que tem aqui um peso, tem um esforço, não de algo intransponível, mas de algo que exige de você emocionalmente, porque você tem toda a mudança estrutural plástica dos hábitos acontecendo. Você tem que confrontar todos os vieses que estão ali para garantir que você economize energia no seu cérebro e todo esse rolê das emoções que a gente está falando aqui. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Só que imagina isso na frequência do que a gente vive agora. Não tem pouca mudança acontecendo. Então, queria um pouco que vocês trouxessem essa coisa, né? Thaís mencionou você também ali nos bastidores da fadiga, da mudança, enfim. Será que tem um limite? Será que a gente está falando assim, agora a pessoa tem que estar preparada para a mudança? Eu concordo. Eu até me considero uma pessoa razoavelmente flexível, não para tudo, né, gente? Que a vida não é assim. Mas tem uma hora que eu só queria fazer, me deixa aqui quieto, gente, chega, me deixa fazer a mesma coisa há 6 meses, né? Então, Sim. eu sinto um pouco de antipatia quando muda muito rápido ou muda com muita frequência. Me fala um pouquinho como vocês percebem isso e até na nossa relação com os clientes, né? Eu achei legal que uma discussão que eu vi bastante no evento foi sobre essa saturação, né? Então, existem modelos, né, metodologias que usam essas métricas de saturação. Então, pô, essa equipe já está passando por muitos processos de mudança, então já está saturado, precisa dar um tempo. Mas a verdade é que o mercado, né, a sociedade, enfim, o nosso contexto de mundo, ele está imprimindo uma velocidade que o nosso pobre cérebro não está, Não dá preparado conta. para absorver, né? Isso não é só não é de agora que a gente vem falando isso, né? Tem lá VUCA, BANI, tudo isso explica para gente um pouco que o contexto ele é um contexto já aversivo para nós, né? Não é Uhum, fácil acompanhar essas mudanças todas, é muito mais rápido do que a gente estava habituado e vai se intensificar. Então, a mudança, ela é uma constante e, apesar disso ser uma verdade, foi uma coisa que eu discuti muito lá nos bastidores também, tá bom, bonito a gente colocar isso no papel, na uhum, apresentação, que é importante todo mundo se adaptar, que a adaptação é muito importante, mas a verdade é que pouquíssimos seres humanos vão ficar confortáveis com uma mudança atrás uhum. da outra, três mudanças ao mesmo tempo. Em tudo, né? Em Em tudo, porque você pode tudo. ficar confortável com uma mudança de uma área X da sua vida e não com outra, né? Exato. E é isso, assim, ainda existem mudanças que são da vida, da ordem pessoal das pessoas, né? Então, Exato. assim, eu acho que é natural que as pessoas fiquem estressadas, desconfortáveis e que haja, assim, uma sobrecarga e que, como empresa, aqui voltando o nosso foco para o trabalho, a empresa precisa estar sensível a isso, porque as pessoas não vão aguentar, né? Elas vão sucumbir, elas vão adoecer, elas vão, resistir mais. Então, Uhum, essa sensibilidade ela é importante, porque não adianta dizer que se adaptar é necessário e que as pessoas precisam se adaptar cada vez mais rápido e que isso é uma competência. Sim, podemos ensinar, podemos treinar, podemos trabalhar essa flexibilidade, mas existe um limite, né, do uhum. que as pessoas aguentam, porque naturalmente é estressante, naturalmente é uma sobrecarga. É uma exigência maior quando eu estou num período de mudança. E não é um período curto, né? Não Não, aconteceu uma mudança de um mês para o outro. Não. Às vezes são processos que levam sim. meses, anos. Sair, Uhum, né? uhum, Então, isso gera uma sobrecarga que precisa ser administrada e que precisa ser contabilizada pela empresa. Senão, a gente fica querendo, impor uma coisa que não é viável nem fisiologicamente, né? Acho que é um pouco da nossa forma de trabalhar, né? Mostrar que existe um limite fisiológico e a gente precisa olhar para ele, senão a gente fica dando murro em ponta de faca, né? uhum, Mas uma coisa que você falou que eu acho interessante, Thaís, é que a gente precisa também, sabendo que a gente vive nesse cenário de mudanças rápidas, né? A gente precisa considerar que é possível mudar, né? E ter perfeito. entender esse limite.
mas também entender o que que a gente pode, como é que a gente pode ajudar as pessoas a se prepararem para as mudanças, né? Então, como é que a gente treina esses profissionais que estão hoje dentro das empresas a responderem de forma mais eficiente às mudanças dentro do limite que a gente está discutindo aqui, né? A gente sempre fala sobre essa questão da gente ter um olhar que é o olhar real, né, do que é saúde, performance, bem-estar e como é que Uhum, isso tudo se amarra olhando para a nossa fisiologia e como o nosso cérebro funciona. Mas a gente pode treinar habilidades, né? Então, por exemplo, treinar a habilidade de você reconhecer as suas próprias emoções e regular as suas emoções ao longo do processo. Então, tô estressada, tô ansiosa, como é que eu entendo o que eu tô sentindo e comunico isso da melhor forma, né? A gente também trabalha muito com a questão, né? A gente fala muito sobre a questão de você ter a motivação, né, de cada indivíduo ligado com o processo da mudança. Então, como é que eu também, como indivíduo, consigo olhar para esse processo da mudança e entender aonde eu quero chegar, como isso me ajuda a chegar naquele lugar, né? Mas uhum, isso, a gente fala dessa forma, parece simples, né? Mas não é nada simples, a gente precisa treinar essas habilidades ao longo do tempo. Sempre que eu vejo esses processos de mudança, eu penso também nessa necessidade deles começarem antes, né? Então, assim, olha, a gente vai mudar? hum. Como é que eu já posso treinar a minha equipe antes para absorver a mudança que eu estou Preparar, né? trazendo depois? Preparar Uhum, emocionalmente e em termos de ferramentas também. Então, se vai colocar uma ferramenta nova, o que que essa pessoa precisa saber para essa nova ferramenta, para esse novo processo? O que que ele vai exigir dela que não exigia antes, né? Ou como é que eu posso reforçar uma habilidade que vai ser importante para esse ponto de virada? Então, eu também vejo muitas vezes enfim, pensando nessa questão da fadiga da mudança, o ponto de saturação, né? Imagina que toda hora você tá pegando ali o negócio, você tem que mudar. Agora chegou uma uhum, ferramenta nova, uhum. algo novo, você muda. Será que a gente não pode ir preparando essa pessoa antes? Já entendi que a gente vai mudar, que vai ser um ponto importante, mas dá para fazer um tempo antes de treinamento, um tempo antes de preparo dessas pessoas, de comunicação, de como vai ser, e isso ser incorporado no processo da mudança, né? A gente não ter só o ponto de virada e agora todo mundo tem que se adequar, né? Começar essa Uhum. adequação antes. Isso ajudaria também, né, a trazer um pouquinho mais daquela segurança e previsibilidade que a gente estava conversando, né? Acho que sim, acho que a gente tem que lembrar que é isso. A gente está falando aqui da ordem do comportamento, né? Então a gente fica nesse nível mais alto, assim, hierarquicamente, mas por trás dessas emoções, desse comportamento, tem circuitos cerebrais que são ativados, né? E dentro desses circuitos cerebrais ativados, tem moléculas que estão sendo liberadas. Então, quando a Thaís vem e fala, olha, tem um limite, porque chega uma hora que essa resposta começa a falhar. E quando a Joana está falando, olha, se eu antecipar, se de repente eu permitir essa curva, essas orientações, gente, muitas vezes tem a ver com permitir que esse ciclo bioquímico siga um curso natural, né? Então, acho que o paralelo que a gente tem, que está sendo mais debatido hoje, que ajuda as pessoas a entenderem o que está por trás do que a gente diz aqui, seja a questão da dopamina, né? Vício em Uhum. dopamina, excesso de dopamina, se você tem resposta rápida o tempo todo com coisas curtas de prazer, o que que acontece com o sistema lá de recompensa? Ele perde sensibilidade à dopamina porque bioquimicamente aquilo se altera. Quando a gente fala de mudança, né, de flexibilidade, são outros circuitos, são outras moléculas, mas o princípio fisiológico no cérebro é o mesmo. Um excesso de ativação bioquímica, bioelétrica, leva a uma alteração nessa funcionalidade e uma perda de eficiência, um desgaste, uma sobrecarga. É isso que está por trás do que a gente fala o tempo todo. Mas Acho bom aproveitando também você já. falar Pode isso falar, amiga, pode rapidinho, só falar. para. Acho bom você falar isso porque fica sempre parecendo muito subjetivo, né? E Ou eu da gosto pessoa, sempre né? É a pessoa que não aguenta, né? isso, não é individual. E aí tem sempre alguém que fala: Ah, mas eu gosto de mudar. Ok, você pode gostar, mas você sofre com isso também, né? Seu cérebro Uhum. tem Tem uma um custo. reação normal a um processo de mudança. Mas o que eu ia dizer é, o comportamento ele não é o acaso, né? Quando a gente fica resistente, estressado, quando a Uhum. gente fica menos colaborativo, quando a gente tem dificuldade de se concentrar, de ter foco, tudo isso é reflexo de moléculas, circuitos que estão sobrecarregados, que estão inundados de alguma substância Isso. que está interferindo nesse comportamento. Então, assim, o comportamento não é ao acaso, né? Existe Uhum. uma fisiologia por trás dele, e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla do limite, né? Porque vai chegar uma hora que esse circuito vai ficar sobrecarregado, e aí não há colaboração, não há pensamento de longo prazo, não há boa tomada de decisão. Nada disso vai funcionar direito, seja você quem for, né?
E a gente não Perfeito. controla, né? Isso também é esse aspecto, né? Que a gente não controla. Eu não controlo quando a substância ela está sendo liberada, né, gente? Nosso corpo tá fazendo isso, né? Naturalmente. Então, isso também é uma coisa que às vezes acho que fica nesse pensamento: ah, se todo mundo decidir que quer mudar junto, a gente vai conseguir. É Não vai ter isso. ninguém que vai resistir. Todo mundo vai bem. Não vai. É isso. É uma resposta automática que a gente Automático. não controla, né? A gente pode aprender a perceber e aprender a regular, mas a gente não aprende a controlar isso, né? Perfeito. Não é para ter controle, tá ali no inconsciente, mas é isso, tem estratégias. E a Juju até começou a falar um pouco, né? Olha, você pode, antecipando uma mudança importante, ir trazendo nessa rotina possibilidades, práticas, ajustes. Se você ali preparando para fazer uma receita, você pica todos os ingredientes, deixa tudo pronto, vai lá e executa a receita, né? Que é um nome bacana para fazer isso também. Mise en place, não é? Você Mise en prepara place, tudo, exatamente. Exemplares. pronto, olha aí o chique. Que vai Muito até, você chique. vai até achar que eu Adoro faço, esse negócio. acho Aquelas bonito, eu acho muito formadas em bonito. MasterChef e realities de Isso, exatamente, culinária. certificada pelo Isso. MasterChef. Eu acho muito bonito. Eu Isso adoro. não é uma prática, mas acho bonito quem faz. Eu faço, eu Eu faço. Por isso que eu cozinho, demoro 4 horas para não cozinhar, mas assim. Mas tem essa coisa vai dando uma preparada. Deve ter um motivo para o mise en place, tem um motivo para você ir antecipando a mudança. Tem um motivo para a lógica do aprendizado, se você pegar na área de educação, ela tem um caminho, né, que segue. Então, o que que a gente poderia dizer para essas pessoas que estão imersas na mudança, que estão conduzindo mudança, que vão ter que dar o recado triste da mudança? O que que a gente tem feito como consultoria, como mentoras, para apoiar os grupos nesse momento? E aí, o que que vocês trazem aqui? Acho que a questão da comunicação é bem nevrálgica e é bem difícil, porque não tem uma receita, mas acho que já falamos um pouco disso, então vamos voltar. É, deixa Como eu, lidar com deixa a eu fazer um mudança? adendo à comunicação, que enquanto a Thaís estava falando, eu Venha. lembrei, porque eu estou com esses cases meio frescos, assim, por conta da aula, né? Mas vi um case que falava o quão é importante você trazer a comunicação, mesmo que ela seja negativa, ou mesmo que ela não tenha necessariamente uma resposta. E a gente fala muito isso com os nossos clientes, né? A gente mede, inclusive, essa questão. Porque às vezes você fala, olha, eu ainda não sei. É melhor do que você deixar a pessoa elocubrando quais inventar. são os Perfeito. cenários e inventarem os cenários. E aí tem um teste comportamental que foi feito, que as pessoas elas recebiam um choquinho, né? Teste comportamental geralmente tem uns que a gente recebe um choquinho. Eu adoro os que dão choque. Assim, a gente lida com mais naturalidade do que Mais a média. naturalidade. Mas, gente, é um Exato. choque É um bem choque Pequeno, fraquinho, tranquilo, tá? tá? E lembrando suficientemente que os estudos. desagradável, É né? ruim. Mas, Mas assim, lembrando que os nada estudos demais. passam por conselho de ética, tá bom, gente? A gente não sai por aí dando Exatamente, choque nos também. outros, tá? Não, não é assim. Isso é E, organizado. é- Parece que e não, era mas é. fraquinho, era fraquinho. E aí eles tinham um grupo onde as pessoas sabiam, né, que iam receber o choque, as pessoas que sabiam que não iriam receber o choque, né, as pessoas que não tinham certeza do que iria acontecer. E aí, mesmo para as pessoas que sabiam que iam receber o choque, que é algo desagradável, saber que iria receber o choque, que é ruim, é melhor do que a pessoa não saber e achar que é aleatório, né? Achar que vem ou não vem, né? Ficar naquela antecipação. Que é a Então, imprevisibilidade, né? Que a gente que é a falou. imprevisibilidade, exatamente. Então a gente pensa muitas vezes na hora da mudança assim, não, vai ser algo ruim, então eu não vou nem comunicar. Eu vou ficar, ó, quietinho, na hora eu Exatamente. venho. Mas é pior, porque a pessoa ela fica tentando predizer e ela fica ansiosa, mais ansiosa do que ela souber, né, se ela sabe o que vai acontecer logo em seguida, se ela tem um pouco mais de É. ideia do que vai acontecer em seguida. Ela Então a perde a comunicação possibilidade de se preparar se preparar. para aquela questão, né? E ela é pega de surpresa. E se fica na imprevisibilidade, o próprio sistema defensivo ligado à ansiedade potencializa a resposta negativa. Pode parecer muito pior Perfeito. do que seria, né? Muito pior. Exatamente. Então você E pensa numa empresa que está mudando o design organizacional, está mudando, vai mudar, né, a equipe. Aí você fica na dúvida, vou ser demitido, vou ser realocado, e eu fico sem ingerência, por exemplo, de pensar o que que eu quero fazer, né? Vem a notícia de vez e eu perdi a chance de Perfeito. pensar para onde eu quero ir, como eu quero me preparar, né? Quero ou não Uhum, ficar nessa empresa, inclusive, quero mudar. uhum, Então você uhum. pensa que a notícia ruim vai ser melhor ser dada, né, tirando o band-aid. Mas não, é melhor você ir preparando essas pessoas ao longo do tempo, mesmo nesses cenários, né? Então, É, só é. para mostrar a importância da comunicação, para trazer um pouco de previsibilidade, né? Você não e brinca a da história do gato comunicação subiu no também. telhado, né? O gato subiu no telhado, não tinha essa brincadeira. Aí você É, imagina o que É, aconteceu com o temos uma gato. notícia.
Uma coisa que eu me lembrei também foi a comunicação das pessoas que não estão diretamente envolvidas na mudança, porque assim, eu trabalho com a Ana vai ser realocada. Uhum, Quando a Ana for uhum. realocada, eu automaticamente vou ficar ansiosa. Pode ser que a Sim, empresa tenha um plano para mim sim. que é, não, nada vai acontecer com a Thaís, mas a Thaís também precisa de informação. Então, Sim. acho que essa também é a parte de subestimar a capacidade das pessoas de se preocuparem, né? Então, muitas vezes a empresa faz um plano, quem está olhando para isso de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais superficial, vamos dizer assim, pensa, não, mas essas pessoas aqui desse cargo, elas não serão impactadas. Então, eu não preciso me preocupar com elas. Precisa, Uhum, né? precisa. Precisa, porque quando as outras pessoas começarem a sofrer mudanças, essas pessoas vão se preocupar, essas pessoas vão ficar precisando de mais informações. Então, lembrar que a comunicação ela precisa atingir todas as camadas, dependendo do tipo de mudança que a gente estiver falando, né? Porque não dá para achar que quem não vai sair do lugar não vai sofrer com as mudanças que estão acontecendo do lado, né? Ou em cima, ou abaixo, que seja. Muito Então, bom. E acho E que aí aí, isso também é um voltando se para ponto as. importante. conecta. Pode E agora, quem fala? Vai, Jojo, termina Eu de ia falar. falar, voltando para as soluções que a gente faz, né? Assim, uma delas é a gente conseguir medir essas questões, né? As pesquisas que medem como as Ah, pessoas estão se perfeito. sentindo dentro das organizações. E aí, esse ponto que a Thaís falou é importante, né? Eu não vou medir só daquela área que está acontecendo a mudança, né? Vamos medir como a organização ela está respondendo a isso e olhar, Uhum, né, esses aspectos. E a gente tem, por exemplo, na nossa pesquisa, né, de gestão de mudança, tem esses aspectos comportamentais que são ligados a como as exato. pessoas estão respondendo em relação à comunicação, se elas sentem que elas estão sendo informadas, porque às vezes a empresa acha Uhum, que ela também está informando tudo, mas as pessoas não sentem que a informação chega até elas, né? Então a gente precisa uhum, ajustar essa comunicação. As questões emocionais, né? Então a gente mede o estresse, a gente mede como estão os sentimentos das pessoas naquele momento também, né? uhum, Medimos essas questões relacionadas, inclusive, à liderança, como que a liderança está apoiando essas pessoas no momento da mudança. Então, uma forma da gente manter esse olhar atento e ajustar rapidamente essa comunicação, né? Como a Thaís falou, mexeu na Ana, mas eu já tô vendo que a Thaís também já tá, uhum, né, uhum. estressada. É a partir das pesquisas, né? Então, é uma forma da gente pesquisas em gestão de mudança focadas no comportamento e nesses aspectos que são inconscientes, impactam, né, nessa resposta. Que a gente já fez com alguns dos nossos clientes, né? E acaba Uhum. trazendo muita resposta assertiva para esse momento da mudança, né? Aonde e Muito, como age com as pessoas nesse momento. muito, né? Os clientes, a gente vê que os clientes usam isso para direcionar, para aprimorar a comunicação, para dar apoio em diferentes áreas, para saber o que está levando, o que está gerando insegurança. Então, qual que é o Sim. elemento que eu tenho que trabalhar nessa comunicação? Realmente, essas pesquisas a gente vê que são muito úteis e que esses clientes conseguem navegar melhor na mudança quando tem esse acompanhamento. Ele nem precisa ser tão frequente, né? Mas que você faça aí com alguma periodicidade em função do tempo que vai durar essa mudança, ele realmente é uma boa lembrança de serviço que a gente oferece. E acho que um diferencial é a agilidade disso, né? Então, assim, Sim, é um pouco em tempo real, tá rolando, tem que ter uma periodicidade, enquanto está e rolando, enquanto é. está rolando, e uma agilidade, né, em olhar esses resultados, em pensar ações para que isso acelere a mudança de uma forma positiva, né? Que a empresa consiga ter ações para aquilo que está sendo medido ali, porque acho que esse é o principal objetivo da pesquisa, né? Informar e munir a empresa de ferramentas para que ela possa ter ações que ajudem a eliminar ou mitigar ali um pouco os desconfortos que a mudança traz. Perfeito. Eu acho que um outro ponto que se conecta muito com o que a gente está discutindo aqui, e que a comunicação vai atravessando tudo isso, tem a ver com preparar essa liderança para fazer essa comunicação, né? Então, muitas vezes eu Uhum. percebo a liderança muito desconfortável nesse lugar, de quem muitas vezes recebeu essa informação, mas é quem vai ter que ser o mensageiro, né? A mensageira vai ter que passar adiante a notícia de que a estrutura da equipe vai mudar, de que a estrutura do trabalho vai mudar, de que o sistema vai mudar. E é muito delicado porque muitas vezes a gente tende a olhar para a liderança com um olhar meio crítico, mas essa liderança ela é empática, ela sabe que vai ser uma bomba na vida das pessoas, ela sabe que é difícil passar por isso, ela mesma está passando por isso, ela também está sendo atravessada pela mudança com impactos negativos muitas vezes, e aí essa conversa ela é difícil. Então, às vezes, trabalhar ou mediando essa conversa, então ajudando a liderança a viver esse momento de interlocução não necessariamente para fazer o comunicado oficial, digamos assim, mas para
para manter um diálogo aberto, para manter os vínculos de confiança, para manter a segurança psicológica. Então, moderar essa discussão, essa conversa, no e agora, o que vamos fazer, é um trabalho que a gente tem feito e que a gente vê que faz diferença, porque ajuda a atravessar de forma mais coesa e mais unida e não deixar esse time se fragmentar num momento tão difícil. Ajudar esses times a resgatarem outros momentos de grande mudança que eles atravessaram juntos e as habilidades. A Joana falou: a pessoa aprende a atravessar a mudança, né? Então, o que que eles aprenderam, o que que eles viveram, que exemplos eles têm nas próprias trajetórias individuais ou como equipe, que mostram que, mesmo sem saber o que vai acontecer direito, eles estão habilitados, preparados, né? Eles têm aí ferramentas emocionais e técnicas para viver essa transição e sair ali todo mundo junto, sair todo mundo bem. Como é que eles criam limites e acordos? Fala assim, olha, eu faço tudo, mas isso aqui para mim é muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu quero negociar, manter. Ou se eu sair daqui, eu quero uma oportunidade dessa forma, que aí é quando vai mais no um a um. São trabalhos que a gente faz também que tem a ver com transformar essa comunicação, que às vezes ela é parcial, a gente não sabe tudo, a gente sabe aos poucos. É difícil falar sobre isso, é doído falar sobre isso, né? Eu gostaria de nem ter que passar por tudo isso, mais eficiente. E aí acho que eu lembro muito da discussão da comunicação verbal e não verbal, né? Quando a liderança fala, tá tudo bem, não, não vai acontecer nada, mas no fundo já sente que alguma coisa pode vir a acontecer, ou já sabe que alguma coisa vai acontecer, esse descasamento entre o que se diz e como se age, que é o verbal e o não verbal, gera muita insegurança na relação, gera muito ruído de comunicação e quebra os vínculos de confiança. E a gente precisa da confiança para atravessar no escuro, assim, né? Sem saber muito bem o que vai acontecer. Porque quando a gente vive uma grande transformação que vem de fora, eu sempre digo isso, né? A bússola ela tem que ser interna, né? O que fica é a nossa capacidade de confiar em quem a gente é e no que a gente é capaz de fazer e a força dessas relações. Se isso se fragmenta por uma comunicação ineficiente, muitas vezes que acontece sem querer, eu sinto que também há um prejuízo maior nesse processo. Então, muito do que a gente faz às vezes é mediar, trabalhar essa comunicação e suportar essas pessoas ao longo desse processo. Quando a gente fala diretamente do time que está sendo impactado, né? Não, na pesquisa monitora a área toda, a empresa toda, mas às vezes olhando ali, chegando junto no tete a tete, é uma estratégia que a gente tem feito também, que a gente percebe que ajuda bastante, né? É, trabalhar em núcleos, né? Então, Isso. apoiar os núcleos mais afetados, Ou as e pessoas mais muito as afetadas. pessoas, né? Muito nesse lugar também de amparar e de facilitar as conversas, né? As conversas difíceis, Isso. os acordos, as reflexões. Então, esse é um trabalho que eu também acho muito importante das empresas terem como pilar, né? Me vieram na cabeça duas coisas que a gente faz também que eu acho que ajudam muito. Primeiro, eu acho que tem uma importância grande da gente ter um letramento sobre o que é a mudança do ponto Hum. de vista comportamental, né? Então, às Uhum. vezes, a empresa tem uma equipe de mudança, uma equipe do RH que vai ser responsável por essa Uhum. mudança, ou tem uma equipe de gestão de mudança dedicada, né? Mas foi a principal conclusão que eu tirei do evento que eu participei. Existe um gap, né, de entender como é essa mudança do ponto de vista comportamental, o que é que vai afetar comportamentalmente as pessoas. Então, acho que treinamentos sobre isso é fundamental para esses times, para que eles tenham mais capacidade de antecipar problemas e pensar soluções, né, com as ferramentas que já existem, mas como que eu posso entender e potencializar esse uso dessas ferramentas e dessas decisões que vão ser tomadas a partir desse olhar do comportamento. E um outro aspecto é realmente treinar as pessoas para habilidades que vão ajudá-las a passar pela mudança, né? E isso, idealmente, aconteceria antes da mudança estar acontecendo, né? A gente está sempre olhando para essa flexibilidade, para essas habilidades de adaptabilidade, de solução de problemas. Eu acho que criatividade, tudo isso ajuda a pessoa a se tornar mais flexível. A Joana falou um pouco disso. Mas se não for possível, né, fazer isso antes que a Uhum. mudança aconteça, certamente, enquanto ela está acontecendo, você ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades facilita a quebrar um pouco a resistência pela resistência, né? Porque dentro de uma faixa existem pessoas que são mais abertas,
mais flexíveis naturalmente, pela história de vida delas, pela construção delas, e pessoas que são mais resistentes. Então, se a Uhum, gente conseguir amolecer, né, uhum. isso também fica mais fácil de acontecer dentro do processo. Perfeito. Então, vou convidar para o nosso check-out, porque a gente Eu ia chega de falar isso, palavras bate-papo, chega finais. de Sim, café, palavras finais. A palavra final pode ser assim, o check-out pode ser assim, dica de amiga para mudança. Qual a sua dica de amiga para mudança? Porque cada uma de nós tem uma relação com a mudança, uma trajetória com a mudança. Eu acho que a minha dica de amiga, que eu vou deixar a Jojo fechar o café, como sempre, é tipo assim, é tipo banca Elsa, né? Let it go o que você pode. Então, assim, na vida não controla o que você não precisa controlar. Eu acho que quando a gente aprende a deixar, largar de mão, a deixar rolar pequenas coisas do cotidiano, que a gente tenta controlar tudo, né? Hoje. Deixa rolar, que é só para você lembrar pro seu cérebro de vez em quando que às vezes você achou que ia ser de um jeito e foi de outro. Aí, de repente, ele vai, ó, treinando essa flexibilidade. Essa é a minha dica de amiga de check-out. E aí? Perfeito. olha, a minha dica eu posso dar duas, assim, a primeira, eu acho que é tentar ficar confortável em meio ao processo. Então, o que que te traz conforto mesmo Boa. quando você está num período de instabilidade? Ah, é fazer um planejamento, é manter ali algumas rotinas que você pode manter. Isso me ajuda muito, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de mudar, assim, gosta de grandes mudanças. Eu gosto bastante da rotina, do certinho, da previsibilidade. Então, quando algo me pega de surpresa, eu procuro me agarrar naquilo que eu posso controlar, né? Naquilo que eu consigo organizar, planejar. E aí aquilo Aham. me dá um pouco mais de conforto, de sensação de que não está tudo tão bagunçado assim. E a outra dica que eu daria realmente é a gente ter rede de apoio, assim, né? É poder contar com as Hum, pessoas que estão passando pela mesma coisa com a gente. Porque boa. isso, principalmente pensando numa empresa, isso facilita bastante, né? Criar ali os laços, os vínculos, isso também é uma dica de amiga. Muito bom, boas Perfeito. dicas. E você, Minha Jojo, dica sua de dica de amiga, amiga? já caminhando Para quem para o está final, sofrendo. que tá sofrendo. Não, mas eu fico pensando, né, assim, eu também, assim, todo mundo gosta de um conforto, né, gente? É bom aquele conforto, aquele lugar que você sabe o que tá acontecendo, mas já lidamos com muitas mudanças aí ao longo da nossa trajetória. E eu acho que o que sempre me ajuda é um pouco uma autoconfiança de que eu sou capaz de aprender o que vem a seguir. Então, assim, eu sei que eu não Boa. sei, eu tenho a certeza de que eu não sei, né? E eu fico bem com isso, assim, olha, realmente isso eu não tenho conhecimento, mas eu sou uma pessoa que é capaz de aprender. Então, eu me apego na minha capacidade de aprendizado para poder lidar com o que quer que seja que venha depois, né? Além do que vocês falaram, de entender o que que eu posso ou não controlar, o que que tá ou não no meu alcance. É entender que o que não ainda não chegou até mim, eu posso aprender, eu posso, né, eu tenho essa habilidade que é a habilidade de aprendizado. Então eu falo bastante que dentro dessa cultura de mudança que a gente vive hoje em dia, né, a nossa habilidade de aprendizado vai ser uma grande ferramenta também, porque a gente está tendo que aprender coisas novas o tempo todo, né? Mas se a Sim, gente sim. entende que a gente consegue, talvez a gente tenha um pouquinho mais de facilidade de lidar com essas mudanças, né? Então, Muito bom. é isso, né? Dicas de amigas dadas para mudança. A gente quer agradecer aqui quem ouviu o nosso café. Comenta aí como é que vocês estão lidando com mudança, como é que tem sido, se tem tido muita mudança no ambiente de trabalho de vocês. A gente sabe que é um desafio grande dos nossos clientes, mas a gente também quer ouvir quem está aí como os nossos ouvintes, né, aqui do café, como é que tem sido. E comenta, compartilha, né, Se tem uma também. dica para Se lidar tem com a alguma dica mudança, de mudança, compartilha aqui com a gente. E foi um prazer, como sempre, estar com vocês. é isso. Foi Obrigada, gente. ótimo o nosso café. Até o Beijo, até o próximo café. próximo. Beijos.